Primeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia. Terça-feira, 29 de abril, estamos de volta. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Isso, 87,9 FM. Hoje, terça-feira, 29 de abril, o debate volta trazendo um tema importante para ser discutido à luz da Bíblia. Desde já agradecendo a sua audiência, estamos ao vivo, além da frequência 87,9, para YouTube, Instagram e Facebook, tá bom? Instagram e Facebook você encontra como @melodiaconquista. Fique à vontade aí para curtir, compartilhar, comentar a nossa transmissão. O pastor José Carlos está conosco, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gil, pastor Silvio, pastor José Barbosa. E a você, ouvinte, que está sintonizado aí sempre na 87.9 Rádio Melodia. Que Deus abençoe a todos. Hoje o tema vai ser um pouquinho divergente aí de muitos outros, né? Mas vai ser bastante educativo. Deus abençoe a todos. Muito bem, pastor Silvio Rocha conosco também. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia também, pastor Zé Carlos e pastor José Barbosa, né? Que está molhando a cadeira aí atrás, ó. Tá feia a coisa. E bom dia também você que nos acompanha aí pela Rádio Melodia, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Vamos ter um momento maravilhoso agora, viu? Um debate acirrado aqui, está prometendo mesmo, né? Os debatedores aqui já vem falando que não vai alisar hoje não, vai entrar de sola aqui, principalmente esse meu aqui da esquerda aqui, o pastor José Barbosa. Pastor José Barbosa, metodista wesleyano. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Zé Carlos, Silvio é meu amigo, né? Até popei ia vir com a camiseta do Flamengo aqui, mas em respeito ao Vasco, o time da Cruz. Não, eu não vou falar do Palmeiras, não, que o Palmeiras é um time bom. Mas louvamos a Deus, brincadeira à parte, né? Que o Senhor Deus possa estar conosco, nos orientando e não trazer nenhuma dúvida, nem para nós e nem para ninguém. Verdade. Que possamos ter na nossa mente o Espírito de Deus para ajudar algumas pessoas a entender a história. Eu não estou falando nem de fé, a entender a história. Vamos iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Silvio que apresente este momento ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, soberano Senhor, nossa gratidão, porque esse é o dia que Tu fez, Senhor. Nós somos muito gratos e felizes pelo Teu cuidado e amor conosco. A Tua bênção seja sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E agora, Pai, nesse momento de debate, fala o nosso coração também, à medida que formos ao país discutindo assim todo o assunto, que chegue ao nosso coração o entendimento, a compreensão para a nossa edificação, para o crescimento espiritual, para consolar também, fortalecer a todos nós no estudo e na meditação da Tua palavra. Oramos na certeza de que Tu estás conosco e há de nos guiar em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas. De acordo com uma fonte histórica confiável além da Bíblia Sagrada dos cristãos, Tiago, meio-irmão de Jesus, foi o sucessor de Pedro como pastor da igreja primitiva.
Flávio Joséfo, História dos Hebreus, Tiago, também conhecido como irmão do Senhor, se tornou líder da igreja em Jerusalém com a saída de Pedro, mas foi apedrejado cerca de 20 anos depois, sob as ordens de Anás II, ou Anás II, né? Conforme nos relata Flávio Joséfo. Diante de uma informação histórica como essa, pergunto, de onde tiraram essa ideia de que o Papa é o sucessor de Pedro? Fecha aspas. Quem sucedeu à liderança da igreja depois de Pedro? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem. Nesse momento em que o mundo ainda olha para a morte do Papa, né, Pastor José, e ainda fala do velório do Papa, enfim, se acende muitas discussões. A pergunta é: quem sucedeu à liderança da igreja depois de Pedro? Muito boa pergunta. Embora as tradições da linha católica, eles acham que Pedro foi o primeiro Papa, é a linha de raciocínio deles, nós encontramos aqui que de fato Tiago, existiam 2 Tiagos, para quem não sabe, na Bíblia. Um era o meio-irmão de Jesus, que era chamado o Tiago não apóstolo. Ele, para vocês terem uma ideia, Tiago, meio-irmão de Jesus, ele se converteu após a morte e ressurreição de Jesus. Enquanto que o outro, que era primo de Jesus, é chamado de Tiago Maior, ele era apóstolo de Jesus. Então nós precisamos saber quem era ou não apóstolo, né? Nos evangelhos vocês sabem que Lucas não era também apóstolo, ele era um servo, inclusive médico, né? Que ele foi para escrever detalhes do que Jesus tinha feito durante a sua estada aqui na Terra. Então, na minha opinião, Pedro, ele foi líder por um período da igreja em Jerusalém. Assim como também Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele ficou um período como líder da igreja em Jerusalém, mas não na igreja de forma geral. Eu até vejo muito dessa ideia de que houve uma liderança generalizada por um dos apóstolos, né? Eu tenho um texto aqui que eu gostaria muito de mencionar, quando Jesus... Por que a Igreja Católica ela tem essa visão e esse tipo de raciocínio e adotaram essa visão de que Pedro foi o primeiro Papa e que essa visão se espalhou desde a história da Idade Média? E se nós formos ler muito sobre a Idade Média, nós vamos ficar bastante decepcionados com a história da Igreja de forma geral. Mas vamos lá. Quando essa tradição adotada pela Igreja Católica surgiu, é porque eles se basearam num texto que está em Mateus 16:18, que aponta Pedro como uma pedra. Então diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você não estava presente ali para Jesus, para ver o que Jesus estava falando. Quando Jesus falou assim: tu és Petros, ou seja, pequena pedra, sobre essa pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de base, o alicerce, a pedra principal, a principal pedra de esquina. Jesus estava falando em relação a si. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Porque Pedro, assim como os demais apóstolos, eles eram chamados fragmentos da estrutura, ou seja, da igreja. A formação da igreja começava ali. Pedro se destacava entre os demais apóstolos porque ele era uma pessoa, vamos dizer assim, sanguínea, né? Emotiva, e ele se lançava. Você ter uma ideia, ele foi o único que conseguiu, após Jesus, andar sobre as águas. Ninguém tinha esse impulso que Pedro tinha. Então, Jesus gostava de Pedro porque ele, de fato, ele se lançava por fé, né? As pessoas dizem que Pedro errou bastante, mas se a gente for acompanhar a história,
ele errou menos do que os outros discípulos. Ele tinha mais coragem, mais fé do que os outros 12 apóstolos. Então, baseado nesse texto, surgiu a ideia, surgiu então a tradição de que Pedro seria então o líder e como primeiro papa e daria sucessão aos demais papas até hoje. No português, pastor, ficaria mais fácil a gente compreender se escrevessem assim: tu és Pedro, essa metáfora, né? Sim. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Que sou eu. edificarei a minha igreja. Mas Até porque também a igreja não pode estar edificada em alguém que dorme, que está morto, né? Corretamente, muito bem. A irmão fez uma boa colocação. Jesus, ele vive. É uma pedra viva, a Bíblia fala, pedra viva. Pedro não era uma pedra viva, ele faleceu e ficou aí, está aguardando o dia da ressurreição. Muito bem. Vamos lá, que confusão foi essa na história aí, pastor Silvio, que acabaram colocando o Papa como o sucessor dos apóstolos e afinal aí, quem sucedeu a liderança da igreja depois de Pedro? Seguindo essa linha de raciocínio, porque até mesmo uma edificação ela não pode ser mexida no alicerce, né? Porque se surge uma pedra, né, Pedro, né, e ela é posta por alicerce, mas depois Pedro morreu. Pedro morreu e aí teve que vir outra pedra, então, o sucessor de Pedro. Se for seguir essa linha de raciocínio como o primeiro papa, como a primeira pedra para a formação da igreja, claro que Jesus estava falando de si mesmo, né? Que ele que era a pedra. Sim. E não Pedro. E que ele era a pedra, na verdade ele é a pedra, porque a igreja já está edificada sobre ele. Ele é alicerce. E o que a gente não pode esquecer é que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que ele mesmo edificou, sendo a pedra que foi rejeitada, a pedra angular. E quanto a Pedro, eu até fico feliz, porque eu aprendi uma coisa com o pastor José Barbosa, depois de tanto tempo pastorado, né? E a gente bate muito em Pedro, né? Falando que ele disse que não ia até o fim, mas ele negou o mestre, ele pisou na bola ali, mas depois que o pastor José Barbosa falou aquilo, eu falei, mas não é verdade? Que ele pegou a espada e passou lá a espada na... Ele era impossível. Até a morte ali, ó. Foi, ali dele já arriscou, porque tinha precisar até a morte. Tinha uma turba grande ali para prender o mestre e ele enfrentou, né? Onde é que estavam os demais? Inclusive, ele foi até a casa onde ele estava lá sendo julgado lá, né? E ele entrou lá, participou lá, ainda que um pouco distante. Ele não acovardou, não. Está certo que acovardou na hora de ser interpelado sobre a procedência dele, se estava com o mestre ou não. De Deus. Mas demonstrou realmente um espírito, espírito ousado, corajoso, intrépido, corajoso. O pastor José Carlos, ele falou, talvez pela sua natureza, pelo seu caráter, tenha sido reconhecido como primeiro papa, como representante principal da igreja, mas não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Nas Escrituras nós encontramos Paulo afirmando lá em Gálatas, não é isso? Eu não lembro qual é a passagem bíblica, que ele, depois de algum tempo, ele vai até Jerusalém para conversar com aqueles que são reputados por coluna da igreja. E ele disse que estendeu a destra para ele, né? Tanto Pedro, como Tiago e João. Então, se ele classifica esses três como reputados como coluna da igreja, então a gente precisa entender. Existiu. Existiu aquelas figuras e aqueles personagens que ficaram depois da partida do Senhor como a figura notória, né? Figura de presença e destaque. Então, a gente encontra o primeiro concílio. Vamos entender que a eleição dos diáconos é o primeiro concílio, se assim formos entender. Paulo toma a palavra, né? Foi assim? Se nós lemos lá em Atos 6, ele diz que pareceu bem a nós. Foi Pedro, né? Foi Pedro que falou isso, né? Então os 12 convocaram a comunidade, Atos 6, 2. E dos discípulos disseram, então os 12. Não tem uma pessoa. Então subentende que
alguém tomou a palavra e falou em nome de todos. E disse: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesmas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, o que vem à nossa mente, nosso coração, é que Pedro fez isso? Ou Tiago? Né? Tiago, eu falo o que morreu, né? Que morreu apedrejado? Carlos. Um morreu apedrejado e o outro morreu ao fio da espada. Sim, ao fio da espada, né? O outro morreu 20 anos depois. Tá, isso aí foi apedrejado, né? Foi apedrejado. Então, pois bem, esse aqui, por esta ocasião, ele ainda estava vivo. Tá? Esse que não morreu pelo fio da espada. Será que ele tomou a palavra? Não temos certeza. Foi Pedro? Também não temos certeza. Foi João? João era o mais jovem de todos. Eram os 12 que estavam reunidos. Provavelmente não teria proeminência, né, e primazia ali entre os 12. Será que Tiago, o irmão do Senhor, já estava junto a eles? Mesmo que tivesse, o texto deixa claro que os 12 foi que convocaram a comunidade dos discípulos. Então eu quero concordar que houve alguém entre eles que se tornou a primazia, né, dos 12, né, mas não que decidia tudo. A gente vai encontrar lá no capítulo 15, né, em um outro episódio que nós podemos talvez deliberar aqui numa discussão que ali realmente tenha um que preside, né, que é a figura principal ali, que a igreja romana está colocando que ela deduziu que é o Papa, por causa desse primeiro, texto, né? Talvez por causa desse texto, né? Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Muito bem. 11h27 na Melodia. Pastor José Barbosa. Cristãos católicos, cristãos protestantes, eles possuem a mesma ordem de fé ou não? Primeiro que eu quero voltar ao assunto anterior. Primeiro que ninguém substituiu Jesus a não ser o Espírito Santo. Na indumentária sobre a cabeça do Papa está escrito em latim: Vicarius Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. Não existe substituto de Filho de Deus, né? Pedro não poderia ser Papa porque Pedro era casado. O Papa não pode ser casado. Não pode ser casado. Não pode ser casado. Não pode mesmo. Eu não sei se teve anteriormente. Teve. Né? Teve. Mas hoje não pode. Se a gente for ler a história da igreja, tem muita decepção. Então, veja bem, Jesus disse: importa que eu vá para que o Pai mande o Consolador, que é o que faz a igreja ser viva, é o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de tudo que eu falei. Pedro, ele não teve toda essa autoridade que é outorgada ao Papa. Ele nunca teve isso. Pedro nunca foi um homem que a Bíblia diz que ele era infalível. Não. E o Papa, segundo o processo, ele é considerado um homem infalível. No caráter, na vida espiritual, moral e tudo. Não estou dizendo que são. Mas Pedro nunca teve esse título. Que Pedro, ele pregava como um homem falível, um homem sujeito à falha. Só que, se fosse para fazer essas divisões aí, que não dá para entender,
Paulo seria o Papa dos gentios, que Deus o chama para ser obreiro aos gentios, que não era judeu. E Pedro continuaria sendo Papa dos judeus. Muito pelo contrário. O papado surgiu séculos depois da morte de Cristo. Séculos depois. A igreja não tinha essa nomenclatura, Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja é chamada Igreja Apostólica. Primitiva. A igreja primitiva, que tinha a orientação de tudo aquilo que os apóstolos receberam de Jesus, e sendo que ainda assim Pedro foi repreendido por Paulo. Sim. Então os apóstolos trabalhavam em concordância, e tinha dia que um presidia, tinha um concílio lá de Jerusalém, que se fosse para ter uma igreja mesmo, seria em Jerusalém. Ou Belém, onde Jesus nasceu, ou em Nazaré, onde ele foi criado, e não em Roma. Então, na época, o bispo de Roma, vamos começar a falar de Constantino por aí e tal, né? O imperador, que o poder ali, o poder mundial é ali. Então, o bispo de Roma seria o poder mundial na área espiritual, o poder mundial. Então, por isso que virou Igreja Apostólica Romana. E eu, por exemplo, eu sou da Igreja Católica Apostólica. Eu sou católico apostólico. Por quê? Católico significa universal. Apostólico porque eu procuro viver aquilo que os apóstolos ensinaram, que viveram e andaram com Cristo. Então o senhor é apóstolo? Não. Apostólico. Apostólico é ensinamento. Quando fala apostólico é ensinamento. Não é função e nem é chamado para apóstolo. Não. Ensinamento. Por exemplo, a minha igreja wesleyana, nós adotamos o ensinamento de Wesley. Em abrir igreja, função de igreja. Né? Então, pastor, o senhor é um enviado, é um apóstolo. Pronto. Bom, tudo bem. Quando você pergunta apóstolo, está lá fora do contexto. Aí, por isso que eu respondi assim, está fora do contexto. Aí o perigo está aí. Está fora do contexto. Não faço isso mais, não. Não me faça voltar esse debate. É outro debate aqui. Olha só, nós vamos ao intervalo, já a gente volta. Porque é o seguinte, eu quero saber o seguinte, a fé e a ordem dessas igrejas são as mesmas? Igreja católica, os católicos, né, e os católicos protestantes? Daqui a pouco a gente volta colocando esse confronto, né, para saber se de fato vai ser muito bom. São as mesmas coisas. Daqui a pouco a gente volta. A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Filé de peito de frango congelado sadia, bandeja 1 kg, R$19,80. Músculo bovino, peça ou pedaço, quilo, R$21,80. Carré suíno congelado, quilo, R$16,80. Ofertas válidas até 30 de abril. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. Debate Melodia. Voltamos agora 11 horas e 36 minutos. Hoje nós estamos falando sobre essa coisa do quem sucedeu, da sucessão da igreja, né? Quem sucedeu a liderança da igreja depois de Pedro. E aí entra aquela divisão, né? Católica, protestante. E a gente vai trazendo aqui as perguntas. E a pergunta agora é essa: cristãos e católicos têm a mesma fé e ordem? Pastor Zé, é o seguinte, o Papa Francisco, por ser de linha franciscana, alguns diziam o seguinte, que ele não gostava muito daquela bajulação de ajoelhar os seus pés, enfim. Ele teve aquele episódio que ele bateu na mão daquela mulher que queria beijar a mão dele e tal. Diz que ele não curtia muito isso. No entanto, não teve coragem de pregar, né? Que só diante de Deus você se deve se prostrar. Ele não teve coragem de pregar isso, né? Até porque talvez na cabeça dele isso desvalorizasse muito a imagem do Papa, e a imagem do Papa cairia nesse sentido, né? Mas também durante ali o seu percurso como Papa, a gente viu que, a depender do fiel, ele deixava sem maiores problemas. Se o fiel fosse famoso, fosse muito rico, a gente viu de fato vários famosos, pessoas importantes, pessoas grandes se ajoelhando, e ele não bateu na mão de ninguém, ele não ficou chateado, né, com essas pessoas, né? Para a Igreja Católica, os padres ensinam que salvação só se for pela igreja, a pessoa tem que estar na Igreja Católica. Os padres, a doutrina reconhece até que, salvo a exceção de que a pessoa não conheça a igreja, mas ela precisa conhecer Cristo. Mas em nosso caso, que conhecemos a igreja, conhecemos a doutrina, para eles, nesse aspecto, a gente está no inferno. Já para a Igreja Protestante, o Papa é um herege, né? É um herege que, de fato, ele leva as pessoas à idolatria, não ensina que só diante de Jesus você deve adorar, se prostrar, enfim, e toda aquela visão de se ajoelhar, de orar para santos católicos, enfim. Então você tem essas duas correntes, essas duas visões, essas doutrinas, enfim, esses ensinamentos aí. Agora, essa igreja, na sua opinião, ela não se une mais? Não tem como mais ela se unir? Protestante, católico, vai ser sempre separado assim? O ecumenismo, eles pregam essa ideia, mas eu acho, irmão, que existe uma divergência muito grande depois dos avanços teológicos, e a gente
conseguiu desvencilhar daquele jugo, né? De uma ideia de que somente através da Igreja Católica a pessoa possa se salvar. Depois das 95 teses que um homem que era também padre, né? A gente conhece Lutero, e foi afixado ali na entrada da Igreja Sede Católica. Isso foi motivo de muitas cruzadas, revoltas entre o clero católico e tudo, e foi muito perseguido, né? Perseguiram muito Lutero, assim como Zwingli e outros que foram reformadores, né? Foram chamados pai da reforma. Quando você se atém, eu estudei muito história da igreja, né? Era uma das minhas matérias preferidas na faculdade de teologia, e eu vi ali que existe uma divergência muito grande, um grande abismo entre a Igreja Católica, embora a vertente, existem duas vertentes, mas a vertente principal é que se pregam que Jesus é o Salvador. Mas para a Igreja Católica, Jesus não é o único que deve ser adorado, né? Nós adoramos somente a Jesus, e quando nós falamos Jesus, nós estamos falando da Trindade, que é a segunda pessoa da Trindade. Nós cremos em Deus em triunidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não entendemos que o Pai é um Deus, Jesus é um Deus, o Espírito Santo é um Deus, ou com muitas linhas de raciocínio de outras denominações, que é a força ativa de Deus, né? Nós cremos que são três pessoas distintas e que se formam Elohim, ou seja, Deus é uma palavra já plural, né? Deus em Trindade. Então, quando eu voltando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, para tirar essa ideia de que Pedro foi o primeiro papa, foi líder da igreja, e Tiago também, na minha opinião, quando nós lemos lá em 1 Coríntios 15, 7, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, depois da ascensão de Jesus, Paulo evangelizou todo mundo civilizado da sua época. Ele só não evangelizou mais pessoalmente porque ficou detido em Jerusalém, preso, onde foi morto. Mas mesmo assim, dentro da prisão, ele escreveu muitas cartas. Então, eu acredito que o apóstolo Paulo, ele foi o líder nacional da igreja, ou até mesmo universal, porque os outros ficaram detidos em Jerusalém e na Judéia, e ele teve coragem de ir até os gentios. Pegou carta dos principais da igreja em Jerusalém, e ele formou um grande ministério junto com Barnabé, Apolo e outras pessoas de grande cunho espiritual e teológico também, e foi evangelizar o mundo, né? Então, ele falou assim, eu fiz mais do que todos eles juntos. O apóstolo Paulo está falando lá, vocês podem ler lá, 1 Coríntios 15, 10. Ele está falando que ele fez mais do que todos os apóstolos. Sobre a linha de que a Igreja Católica professa a mesma fé, eu divirjo, embora tenha uma vertente principal, que é Jesus Cristo, mas existem duas vertentes diferentes em relação aos cultos. Sim, eles professam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Salvador, mas eles também veneram outros, né, além de Jesus. Como eles acham a Bíblia é a mesma, embora existem 5 livros que nós chamamos de livros apócrifos, né? Nós adotamos 66 e eles adotam 72 livros, né? Então existem 6 livros, aliás, a mais do que o nosso. A Santíssima Trindade, nós sabemos que eles também adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora existe diferença nas autoridades, né? A Igreja Católica defende a autoridade do Papa e dos bispos como sucessor dos apóstolos, enquanto a Igreja Evangélica dá ênfase ao quê? À Bíblia. Então a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então nós nos detemos à Bíblia. Então através da Bíblia nós encontramos o quê? Crê em mim. Jesus está falando. Aquele que crê em mim será salvo ou já está salvo. Então, enquanto que a Igreja Católica eles defendem que não é somente a fé que salva, mas também as práticas das obras, a maioria das denominações, das igrejas evangélicas, acredita que somente a fé, baseada no sacrifício de Jesus vicário, é que nós podemos ser salvos. Além de outras venerações, como a Maria, nós
eu estava falando até com o pastor José Barbosa, que eu tenho uma reverência e uma admiração e um respeito muito grande pela mãe de Jesus, Maria, mas ela não é intercessora e nem intermediária entre Deus e os homens. A Bíblia fala que o único que é intermediário e importa que os homens sejam salvos é somente através de Jesus Cristo. Quando a gente fala, pastor Silvio, líder da igreja, é importante que a gente deixe claro que a igreja é de Jesus. Ele é o líder supremo da igreja, ele é o dono da igreja, ele comprou a igreja e ele deu à igreja pastores, né? Ele deu à igreja líderes, homens, até porque depois ali a igreja foi se espalhando, né? E criando-se denominações e vieram pastores e mais pastores, enfim, e não houve mais aquela liderança exclusiva, né? De que vale para todas as igrejas, porque a igreja acabou sendo fragmentada, né, em vários grupos, enfim. Agora, até porque alguém já disse o seguinte, que quando um pastor fala assim, minha igreja, quando um líder fala minha igreja, ele fala assim, para você ter uma igreja, você tem que ter vindo do céu, tem que ter sido crucificado, morto e ressuscitado com 3 dias. Aí depois você tem direito a ter uma igreja. Eu concordo. Muito bem. Olá, pastor Silvio, essa questão doutrinária, né, que separa aí cristãos católicos e cristãos protestantes, né? As divergências são muitas mesmo, pastor Silvio? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Nós, acompanhando a história da igreja, eu não sou muito profundo em escatologia, em eclesiologia, não. Mas a gente acaba aprendendo algumas coisas, e muito importantes, né, com relação a isso. Se a gente lê a Bíblia ali, no nascedor da igreja primitiva, a gente já acaba entendendo muito, né? E tanto mais ainda no desenrolar da história da igreja até hoje. E até a situação que a gente vive, né? O contexto que nós vivemos. Eu venho de origem metodista. O pastor José Barbosa falou um pouco também da origem dele, né? Wesleyano. Esse termo seita, né, ela se tornou pejorativamente de um tempo depois de forma negativa, como se fosse uma doutrina herética, né, que aquela instituição está pregando heresia. Mas a princípio não, porque a palavra vem do latim e significa um ramo. Então, a própria igreja metodista, ela teve origem da igreja anglicana, que teve origem da igreja romana. E quando a gente olha a história da igreja, né, e vê aquele tronco principal da igreja primitiva, se os romanos querem entender como eles que detêm, né, a origem da igreja, nem eles podem escapar disso, porque quando chega em 1100 aproximadamente aí, né, o grande cisma, 2 grandes ramos, né, 2 seitas se desenvolve ali a igreja ortodoxa grega e a igreja católica, a igreja romana. Então, eu vejo que é importante que haja uma liderança. Sem dúvida alguma, nenhuma dessas e nenhuma das que hão de existir ainda vai seguir sem um comando, sem uma figura que está ali à frente. Lemos o capítulo 15 de Atos e lá está, eu entendo pelo que eu vivi, né, porque hoje eu não faço mais parte da igreja metodista, pelo que eu vivi, segundo o contexto metodista, de que Tiago se tornou a pessoa mais influente ali, Tiago, o irmão do Senhor, e muito mais do que Pedro, porque ele dá a palavra final, ainda que ali não pareça ser assim um presidente do concílio. Porque quando lemos ali, a gente estava falando no intervalo e o pastor Gilaelso fez comentários sobre o encontro de Paulo com Pedro e com Tiago. E eu procurei aqui, que eu estava em dúvida, viu, pastor Gilaelso? Em Gálatas 1, diz que decorrido 3 anos, no versículo 18 aqui de Gálatas 1, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então foi com Pedro mesmo. Ele ficou 15 dias com Pedro,
Mas ele diz no versículo 19, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. E ainda aqui, seguindo o capítulo 2, ele fala mais lá embaixo no versículo 9, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim a destra, e Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para o gentio e eles para a circuncisão. Então parece ser as pessoas reputadas como coluna aqui, as que presidem, as que dá encaminhamento às incursões missionárias, aos trabalhos. A igreja, seja ela qual for, seja a ortodoxa grega, a igreja católica, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus, batista, congregacional, qualquer que seja essa igreja, ela tem que ter uma liderança, ela tem que ter um comando, né? Alguém que preside. Isso é tão importante que eu acabei me submetendo a isso e vivendo assim, e concordo. Se nós temos lá, por exemplo, a hierarquia dentro da igreja metodista, bispo, presbítero, pastor, evangelista, então existe uma ordem. Se você tem 5 presbíteros e não tem bispo, um deles vai ter que dar a bênção apostólica. E é um respeito quanto a isso. Quem vai dar a bênção apostólica? Tem 5 ali. O mais velho. Não é o mais velho em tempo de ministério, não. O mais velho de idade. Que presbítero, eu acho que o entendimento que nós temos é que é um ancião. Então ele é a pessoa mais madura, mais experimentada ali para poder dar uma palavra. Então, se ele quer delegar a um pastor ou outro para poder dar a bênção apostólica, que está sobre ele essa autoridade, mas tem que ter. E é necessário, é importante, porque é uma instituição, é uma igreja. Agora, tomar a instituição romana e classificar ela como a Igreja de Cristo e o Papa, o que está escrito ali mesmo? Vicário Filho Dei. E significa? O substituto do Filho de Deus. Substituto, né? Então, eu acho que é uma heresia, né? Um erro muito grande, até um pecado dizer isso, né? Que substituir o Senhor, nosso Senhor. Homem comum. Sinceramente. Muito bem, gente. 11 horas e 52 minutos, Pastor Barbosa. E para quem tem essas dúvidas, porque assim, fica muita gente no meio desse fogo cruzado, entre aspas, né? Doutrinário. E aí a pessoa fica, e aí, qual é a igreja certa, qual é a igreja verdadeira? Eu já contei até o exemplo aqui de uma pessoa que estava há 40 anos que eu conheci, buscando a igreja verdadeira e não encontrava, né? E aí muita gente fica nesse dilema. E aí, qual é a igreja verdadeira? Como é que eu faço para seguir? O que é mais importante? Pastor Barbosa. Vamos voltar no princípio. Eu gosto de gente sempre voltar no princípio. E Jesus também fala, né? No princípio não era assim. No princípio não era assim, né? A igreja primitiva, ela não nasceu em Roma. Já começa por aí. A Santa Igreja não nasceu em Roma. A Santa Igreja, ela nasceu praticamente no dia de Pentecostes, e no mesmo dia de Pentecostes espalhou no mundo todo. Verdade. Em Atos dos Apóstolos. Quando milhares de pessoas na primeira pregação aceitaram Jesus, na segunda pregação, 5.000 pessoas. Ali começou a igreja primitiva, sem local. Chegou a reunir 100 mil pessoas na Judéia. Sem local. Então, veja bem. A igreja católica apostólica, a primitiva, realmente é a primeira igreja. A igreja romana não é a primeira igreja. Até porque foi centenas de anos o povo sendo tolhido. 300 anos. Tolhido de ler Bíblia. Se alguém fosse pego lendo Bíblia, era condenado e sacrificado.
Fizeram a fogueira. É herege. Então, o que nós temos que fazer? Nós não precisamos ser diferente de ninguém, não. Protestante diferente de católico, não. Ler Bíblia. Ler Bíblia. Jesus disse, errais. Ele falou para doutores da lei, homens como nós aqui fizemos seminário, né, que poderíamos dizer que podemos ser doutor ou mestre. Mas mesmo sendo doutores, tinham defeito, como a maioria tem, não ler Bíblia. Aí, se ler Bíblia já é uma coisa boa, Jesus vai mais fundo. Examinai. É mais do que ler. Que cuidar estender. Muita gente, Lutero, ele se levantou, não com rebeldia, não. Ele apontou a palavra de Deus. A Bíblia diz isso assim. E o que vocês estão fazendo estão errado. É óbvio também que no contexto protestante, muitos também estão interpretando errado a Bíblia. Muitos estão interpretando errado. Então, se o Espírito Santo está em você, está em mim, quando eu leio a Bíblia com diligência, com cuidado, e querendo saber o que Deus pensa da minha atitude, querendo saber se Jesus estivesse ali, o que ele faria naquele momento, naquela situação, aí você está indo para a doutrina certa, que é a regra de prática, de fé, que é orientada diretamente pelo Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo disse, a minha carne não tem justiça alguma, na minha carne não tem bem nenhum. E hoje surgem líderes por aí, em vários segmentos cristãos, dizendo que é o último biscoito do pacote. O que eu falar é o que está certo. E Paulo, que foi o que mais pregou, Paulo foi o que mais foi importante para a expansão do Evangelho. E quando ele fala assim, naquele dia, quando... Tem gente que já fala que Paulo já ressuscitou também, né? Tem muita gente que Paulo ressuscitou, que Maria ressuscitou, já subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. É o que está escrito. É? E ele diz, naquele grande dia que eu vou estar diante de Deus, diante do Senhor Jesus, ainda vou dizer, eis aqui o teu servo inútil. Isso é Paulo falando. Tem gente que não fez nada e já acha que já está maior que Paulo, maior que Jesus, maior que todo mundo. Então, para voltar, a gente não... Esse negócio de fazer comparação de igreja é errado. É errado fazer comparação. O certo é examinar a palavra de Deus. Se a gente prega que é regra de prática de fé e tal. Tem uma liderança boa, falível também, sujeita a falha, mas respeite. E se aquele líder estiver errado, vai lá falar com ele também. Com respeito. Sem rebeldia. Com respeito. Se ele for o mesmo camarada errado, ele vai dizer que você está errado, bem pronto. Tudo bem. Ele vai dar conta de Deus que se você estiver na palavra, não entrará em condenação. Muito bem, gente. 11h58, não tenho mais tempo. Quero agradecer ao pastor José Carlos, ao pastor Silvio Rocha, ao pastor José Barbosa pela colaboração aqui em nosso debate e você pela audiência, Melodia 87,9 FM, pelos nossos canais aí das redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado a todos. Está chegando o Rádio Chofé com a nossa amiga Luciana Novaes e o debate Melodia fica assim. Amanhã, quarta-feira, 30 de abril, último dia de abril, né? Estaremos de volta, se o Senhor Deus nos permitir, para mais um Debate Melodia.